Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo, mais uma live, mais uma transmissão ao vivo, mais um momento de mergulho no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra. E você aqui como meu convidado mais do que especial. É eu e você e o Espírito de Deus juntos, sempre inspirando vidas. Esse é o maior objetivo do meu coração, esse é o maior objetivo do meu trabalho, é levar você ao conhecimento de Deus, é inspirar você, é influenciar você a viver uma vida superior que influencie outras pessoas. A multiplicação do reino de Deus se dá por meio da influência. E você é um agente influenciador desde que esteja cheio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É o caso de você que me acompanha todos os dias e eu quero lhe dar mais uma vez as boas-vindas aqui agora na nossa live das 23 horas. Todos os dias tem live às 11 da manhã e às 23 horas. De 12 em 12 horas você recebe uma dose da palavra, a palavra que é a ferramenta da fé, que é a munição da fé para imunizar você contra todas as armas forjadas no inferno contra a tua vida. O sistema do mundo que se levanta com o objetivo de roubar, matar e destruir, ele é completamente anulado no momento que você, de fato, se mune com a maior arma que pode derrotar o inferno, que é a nossa fé. É por meio da renovação da nossa mente, é por meio de nos agarrarmos a novas crenças, que nós somos capacitados e habilitados a nunca mais nos submetermos novamente aos desmandos do diabo. Nós estamos completamente livres por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sejam bem-vindos. Eu quero mandar as boas-vindas aí para Rafael Luque. Vou te falar o teu nome em primeiro lugar, porque você está aí e eu sei que você está desejoso de conhecer um pouco mais da palavra junto com o seu pai. Então seja bem-vindo, Rafa. Um beijo no seu coração. Fica conectado aí. Andresa Guimarães, boa noite para você, filha querida, não perde uma. Ao pastor David Alves, um grande abraço para você. A José Mesquita, um grande abraço, Mesquita, para você também. Daniel Silva, Railton Júnior, Cíntia Lopes, Gilson Oliveira, Paula Barreto, um grande abraço para você, Paula, também. Carol Gomes, que já está aí conectada. E todos vocês que já entraram, já podem me ajudar de alguma maneira colocando o dedo no coraçãozinho aí, Vai curtindo a nossa live. Enquanto você curte, o Instagram entende que ela tem relevância e vai entregando, o nosso conteúdo cada vez a mais pessoas. E também você pode, através do aviãozinho aí, clica no avião e vai convidando todo mundo que você sabe que gosta e precisa ouvir a palavra da verdade, a palavra de Deus que nos transforma. Abraço especial para Alcione Barbosa, um grande abraço para você. A Ana Paula, que acabou de entrar. A Eliane Cardoso, um grande abraço também para você. A Temurta, um grande abraço para você também. Sejam bem-vindas. A Vânia Lima, um grande abraço para você. Zilda, Vanessa, já está aí comigo também, todo mundo já conectado, todo mundo que me acompanha já está chegando aí. A Fernandinha Sena Rocha, um grande abraço, Fernanda, para você também. A Daiane dos Santos, um grande abraço, Dai, seja bem-vinda. Jaqueline Freire, acabou de entrar. O Marcelo Barros, que está aí comigo também. O Ramon Dias, que não perde uma. Paula Ricardinho, já levantou essa mãozinha, estou aqui. A Thalita Monique Dias. Gente, tem gente buzinando na minha porta uma hora dessa. Você me permite por um segundo eu abrir o portão? Pera aí, fica aí. Não sai daí não. Sai não, eu já volto. Peraí. Fica aí. Pronto. Agora estamos preparados para começar o nosso conteúdo exclusivo. Aqui é tudo assim, Tudo improviso, tudo ao vivo. Gente, nós estamos falando durante essa semana, entramos num assunto chamado arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas, ou arrependimento, é de fato a base da mensagem do Evangelho, É a gente se arrepender, a gente mudar de direção, a gente mudar de mentalidade, Quando nós nos arrependemos, nós de fato mudamos a forma de ver o mundo, mudamos e acolhemos o Evangelho como uma cosmovisão, Como uma visão de mundo para nós, não alternativa, mas original. Isso é que é mais importante para nós. E hoje pela manhã, nós entramos e mergulhamos no seguinte tema. Eu quero fazer um breve resumo para você, para que você se lembre, você que me acompanhou e quem não acompanhou esteja antenado também. O Evangelho, de fato, é uma forma de governo. O Evangelho apresenta uma nova forma de governo sobre nossas vidas. Antes nós éramos governados
pelo pecado. Nós nunca ficamos sem governo. Nós nunca ficamos sem ter alguém nos governando. Antes, quando nós estávamos no mundo, nós éramos governados pelo pecado, dominados pelo pecado. Pode entrar, minha convidada, não tem problema não. Vai entrando aí. Aqui é tudo ao vivo, é assim mesmo. Pode entrar, não tem problema nenhum. Passa aqui para dentro, vem. Não tem problema não. Essa é a nossa diretora poderosa Sheila Lacerda que está passando por aqui, ó. Coisa linda. Então, gente, veja, o Evangelho nos apresenta uma nova forma de governo. Antes nós éramos governados, dominados pelo pecado, dominados pelo mundo. Hoje nós somos governados e dominados pela justiça de Deus, né? A justiça é essa que foi nos garantida gratuitamente em Cristo através da sua obra na cruz. É o grande presente de Deus para a humanidade, o dom da justiça. A palavra dom é presente, né? Então nós recebemos gratuitamente o presente da justiça. Hoje nós vivemos em uma outra condição. Antes nós éramos governados pelo pecado, porque nós éramos escravos do pecado. Hoje nós reinamos em vida por causa da justiça de Deus. Podemos exercer o nosso governo, nosso domínio a partir de nós, governando a nossa própria vida, governando o ambiente à nossa volta. Então isso ficou bem claro para nós hoje pela manhã, né? Antes nós éramos dominados pelo maligno, agora nós somos guiados pelo Espírito. Tudo isso com base em novas crenças ou uma nova percepção de mundo. Então, veja, vamos recapitular isso aqui. Antes, quando nós estávamos no mundo, nós fomos enganados e o diabo criou na nossa mente uma percepção de mundo distorcida da percepção original que Deus criou para nós. Nós olhávamos para nós mesmos e nos víamos incapazes, nos víamos, de fato, pequenos, infelizes, improdutivos, e tudo quanto você possa imaginar foi colocado dentro de nós, como um ser pequeno, né, que está sempre às margens. Bom, tudo isso foram mentiras que o diabo foi criando e colocando isso na mente da raça humana. Para quê? Para dominá-lo, para escravizá-lo. As cadeias que nos prendiam não estavam nas mãos ou nos pés. As cadeias que nos prendiam estavam na nossa mente, né? Como poderia, eu falei outro dia sobre isso aqui, imagina você encontrar um pitbull solto e você não se assustar com ele. Como é que você consegue tirar a ferocidade de um pitbull? Era só você, talvez se ele pudesse compreender isso, tirar a natureza do pitbull e colocar nele uma natureza, ou mentir para ele dizendo que ele é dócil. Bom, se o pitbull acreditar que ele é dócil, mesmo com a cara feia que ele tem, ele vai de fato não demonstrar toda a sua ferocidade. Bom, como consegue Satanás dominar seres tão extraordinários como os seres humanos, que a raça humana foi criada em imagem e semelhança de Deus? A única forma que Satanás tinha de agir nessa dominação global, né, geral da raça humana, era mentindo, influenciando da raça humana, ou disseminando mentiras, e nisso ele é especialista, acerca de quem nós éramos. Então, como nós não conhecíamos, nós ficamos submetidos a isso, nos sentíamos pequenos e passamos a permitir que as coisas nos governassem. É interessante, porque a gente julga o seguinte: quem não tem dinheiro não é nada, quem tem dinheiro é tudo. Veja, a gente acaba se menosprezando face ao dinheiro, ao poder, à riqueza, que na verdade Deus nunca deu esse poder a ela. Deus deu poder a nós. Então, os seres humanos se subjugam e se acham melhores porque tem alguma coisa, muitas vezes. Então, esse é o sistema do mundo. Por que ele é assim? Veja, porque ele se acha tão pequeno sozinho que ele acredita que acumulando coisas aquilo vai trazer valor a quem ele é. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Veja só, eu vou falar de novo. O ser humano, o diabo mentiu tanto para o ser humano, dizendo que ele não era nada, não era nada, não era nada, que ele passou a buscar coisas para tentar ser alguma coisa. No acúmulo de bens e riquezas, ele se sente algo ou alguém. Mas veja que o valor não está nele, o valor está no que ele tem. Isso é uma mentira do diabo, isso é uma escravidão. Isso é algo realmente inaceitável para um filho de Deus, né? E aí, aquilo que você coloca valor, acaba amando, e o que você ama, você serve. E você acabou transformando, ou o mundo acabou transformando a riqueza, o dinheiro, tudo isso no Deus da própria vida deles, algo que é maior que eles. Então isso é uma mentira do diabo descabida, e através dessas mentiras o diabo consegue controlar a raça humana,
consegue subjugar a raça humana, o diabo consegue escravizar a raça humana nessa condição. Por meio de ignorância, falta de conhecimento da sua própria identidade. Mas Jesus, ele vem com uma proposta diferente, que é a proposta do Evangelho. É uma nova visão de mundo. Nós nos deixávamos escravizar pelo diabo porque nós acreditávamos nas mentiras do diabo. Então veja, tudo é uma questão de crença. Se eu acredito nas mentiras do diabo, o diabo então me escraviza. E se eu acreditar na verdade de Jesus, o que acontece comigo? Eu vou repetir a frase para que você possa me responder aí. Se eu acreditar nas mentiras do diabo, me escraviza ou permito o diabo me escravizar? E se eu acreditar então nas verdades do Evangelho? E se eu acreditar na verdade de Jesus, o que acontece? Fernanda Sena Rocha disse, ela nos liberta. Liberta, nos torna livres. É tudo uma questão de crenças ou de percepção de mundo. Então, tanto o governo do diabo sobre a raça humana é uma questão de crença, quanto o governo de Cristo sobre a igreja é uma questão de crença. Tudo é como você enxerga o mundo. E a forma de ver o mundo, a sua cosmovisão, a sua percepção de mundo, tem base naquilo que você acredita. Então, é nesse sentido que Jesus traz, de fato, a mensagem do Evangelho dizendo: arrependei-vos, pois é chegado um novo governo, o governo de Deus. Arrependei-vos mudem a vossa forma de pensar, mudem as vossas crenças, abram a mente, deixem que o Evangelho tome conta da sua vida e seja a verdade que te liberta. Quanto mais eu mergulho no Evangelho, quanto mais eu mergulho no conhecimento de Cristo Jesus, mais eu me identifico, mais eu me reconheço e eu passo a valorizar muito mais o que eu carrego por dentro do que o que eu posso acumular por fora. Isso é libertador, porque eu não preciso de nada para encontrar o meu valor. Eu só preciso conhecer quem eu sou. Eu não preciso alcançar coisas, eu não preciso fazer coisas para determinar o meu valor. Está determinado desde a fundação do mundo naquilo que Deus já disse. Eu só preciso acreditar naquilo. E então eu começo a entender o meu valor. E entendendo o meu valor, então eu vivo plena e livremente. Isso é simplesmente libertador. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu entendo que eu não preciso de absolutamente nada do mundo. Absolutamente nada. Nada versus nada. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de arrependimento. Como base, né? O arrependimento é a base do Evangelho de Jesus. Então, esse arrependimento, originalmente, ele surge como mensagem a partir de Cristo, numa demonstração plena da bondade do próprio Deus. Veja que coisa interessantíssima eu tenho para contar para você. Deus criou seres humanos livres. Criou seres humanos à imagem dele, dotados da sua própria semelhança. E lhes deu governo e domínio. O homem, ele tem o valor a partir da sua concepção, daquilo que ele é, do que Deus o criou para ser. Esse era o valor inestimável da raça humana. Deus confiou toda a terra a nós, a raça humana. Pense em valores como esse. Deus, o próprio Deus, criador do universo, disse: eles são a minha imagem, eles são a minha semelhança. Eles têm a minha natureza, eles são meus filhos. Então, essa é a grande dádiva de Deus para nós. Mas Adão, em desobediência a Deus, negou toda essa vida preparada por Deus, essa cosmovisão, e acreditou numa conversa do diabo que ele próprio poderia criar uma vida, um mundo, um sistema melhor do que o que Deus poderia oferecer. E para fazê-lo, ele teve que abandonar, ele teve que trair. Ele de fato se rebelou contra Deus, contra o seu Criador. Ele rompeu com um sistema de governo estabelecido por Deus, que era o reino em plena operação, para estabelecer o seu próprio reino. Mas isso tudo movido pela influência do próprio Satanás, do próprio diabo.
que o enganou, né? Com suas mentiras, e depois de enganá-lo, o aprisionou. E o homem passou a viver de uma maneira ímpia, completamente contrária à sua essência original, criada para ser imagem e semelhança de Deus. O homem perdeu a identidade, o homem perdeu a conexão com o Criador, ele perdeu a natureza do próprio Deus e passou a viver de uma maneira completamente desajustada, inclusive atraindo para si o juízo dos seus atos. Deus havia deixado muito claro: Adão, não coma, porque no dia que tu comer, certamente morrerás. Veja, essa já é uma sentença. Se tu come, tu morre. Não precisava de outra sentença, não precisava de outro julgamento, já estava estabelecido naquele momento um juízo. Se ele comeu, o ato dele deliberado, contrário à vontade de Deus, atrai sobre ele a própria morte. E o homem não contou conversa. O que é que o homem fez? Exatamente o que Deus ordenara que não fizesse, de forma deliberada e consciente. O que é que ele merecia? Responde para mim, uma vez que de forma deliberada e consciente, ele vai na contramão, no contrário do que Deus disse. O que é que ele merecia? Uma vez que ele, de fato, se rebelou contra o Deus da sua criação. O que é que ele merecia? Me diga para mim, o que é que ele merecia? Ele merecia a morte. Ele merecia todas as consequências do seu ato deliberado. Ele merecia isso. Era isso que ele merecia, irmãos. Era isso que ele merecia. E a Bíblia diz, com todas as letras, que Deus, ao invés de executar o homem, irmãos, ele passa a exercer juízo, demonstrando a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade sobre animais inocentes, desde o primeiro ato em Adão. Lá em Gênesis, capítulo de número 3, a partir do verso 20, a Bíblia demonstra claramente que Deus vai lá e mata um cordeiro inocente, ou um animal inocente. A Bíblia não diz exatamente que é um cordeiro, mas um animal inocente, para não ter que executar, de fato, a raça humana ali. Aquilo que o animal inocente sofreu para ceder a sua pele, para cobrir Adão, era para vir sobre os homens, e não sobre eles. E a partir dali a gente vê em toda a antiga aliança essas sentenças de morte sobre animais inocentes o tempo inteiro, para cobrir o pecado da raça humana. Mas eles mereciam, era a morte. Eles sabiam, eles não estavam enganados, irmãos. E a Bíblia deixa claro, e vai falar isso ainda com mais clareza ainda lá em Romanos, capítulo de número 7, que Deus, em sua bondade, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Sabe quando você sabe que a pessoa merece algo, mas você não faz porque você tem misericórdia? Você usou de misericórdia, e Deus, usando da sua misericórdia, deixou impune os pecados dos homens que outrora foram cometidos. Impune, ou sem a justa recompensa. E aí, na plenitude dos tempos, Deus já tem usado da sua bondade e longanimidade durante toda a antiga aliança, desde a queda de Adão até Moisés, desde Moisés agora até a plenitude dos tempos, Deus demonstrando a sua longanimidade, a sua bondade, a sua misericórdia. Aí ele envia seu filho ao mundo. E certamente nós, a raça humana, se pudéssemos enxergar com clareza o que nós tínhamos feito, porque a lei demonstrava isso, se a gente visse o Filho de Deus diante de nós, a gente certamente ia pensar: ele veio acertar as contas. Ele está aqui para quê? Para acertar as contas. Sabe, eu tenho filhos, e filhos pequenos, e às vezes eles aprontam, eles fazem coisas erradas. Daniel, às vezes, faz algo aqui que a gente
Não gosta, não queria que ele fizesse, e ele faz, né? Sei lá o que ele fez, ele bagunçou algo, ele aprontou de alguma maneira. E aí quando ele ouve os meus passos, quando ele ouve a mãe dele se aproximando, irmãos, ele sai correndo e ele se esconde. E eu pergunto, por que ele se esconde? Porque ele está consciente do erro que ele cometeu. E ele sabe que eu posso sentenciá-lo com a devida razão a um juízo sobre aquilo que ele fez. E ele foge. Ele já está esperando o castigo, sabe, irmão? Se eu chegar e der umas palmadas, umas chineladas nele, não vai ser algo que ele vai estranhar, não. Ah, me pegou de surpresa, eu esperava que você me abraçasse, me desse um beijo. Deixa eu dizer, quem erra não espera que alguém venha beijá-lo, não. Quem erra, quem comete algo errado, está consciente do seu erro, não espera que o outro venha para abraçá-lo. Espera para que ele venha castigá-lo. A expectativa é de castigo. Quem erra, espera castigo. A expectativa é de juízo. Então, quando Jesus vem, irmãos, a expectativa daqueles que sabiam a condição em que estavam era de juízo. De juízo. Só que a Bíblia diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja o 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Deveria, irmãos. A expectativa do mundo era de condenação e juízo. Era de condenação e juízo. Quem deveria condenar o mundo? Jesus. Quem deveria julgar o mundo? Jesus. Aí a Bíblia diz, mas ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Ao contrário, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, diga crer, veja, quem nele crer será salvo. Crê com base no que está escrito aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque não, Deus não enviou o filho ao mundo para julgar. Veja, nós não éramos inocentes e Jesus veio nos tirar da maldade. Não. Nós éramos culpados, nós fizemos a safadeza, irmão. Nós quebramos o jarro da mamãe, nós bagunçamos o coreto. E quando a gente viu o filho chegar, a gente disse, é agora que lascou-se. É agora que nós estamos ferrados. O homem veio aí. E quando a gente esperava que ele nos julgasse, ele me abraçou, sorriu, me beijou e disse, está tudo bem. Eu não vim te condenar, eu vim te salvar. Sabe, eu não vim demonstrar o quanto Deus é severo, eu vim demonstrar o quanto Deus é bom. Eu não vim demonstrar o quanto Deus está invocado porque você quebrou o jarro. Eu vim te mostrar o quanto você tem mais valor para Deus do que o jarro que você quebrou. Sabe, se Deus viesse nos condenar, Deus estava mais interessado no pecado do que em nós. Mas nós temos muito mais valor para Deus do que o pecado. Aleluia. Aleluia. Ele não veio trazer o juízo, ele veio trazer a bondade. E aí, é essa bondade, irmãos, é o entendimento de... É quando a gente... Como assim? Você não vai me julgar? Mas eu estou errado. Sim, eu sei, mas eu não quero te julgar, eu quero te amar. Qual foi o jarro que você quebrou? Eu quero colocar outro no lugar. Sabe, quando uma pessoa erra e ela espera que os outros o castiguem, e ao invés do castigo a pessoa traz a bondade, aquilo nos constrange e nos faz repensar nas nossas crenças. Sabe por que a gente acredita que a gente ia ser condenado se errasse? É porque a gente condenaria. A gente estava num sistema de crença exatamente assim, quem erra é condenado. Mas o sistema de crença de Deus, ele é diferente. O arrependimento que chegou até nós, ele foi gerado não pela severidade de Deus,
mas pela bondade. Sabe quando é que nós aceitamos esse arrependimento que é proclamado aos quatro ventos por Jesus, quando ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus? Quando a gente vê aquele que deveria estar nos condenando pendurado numa cruz. Quando a gente vê ele pendurado na cruz, quando ele deveria estar no trono me condenando, me julgando como juiz, ele está sendo sentenciado como réu no meu lugar. Aí a bondade de Deus, demonstrada por meio de Cristo, é que me leva a refletir que as minhas crenças estão todas alteradas, todas erradas. Eu preciso aprender desse cara, eu preciso aprender de Cristo. É isso que me leva ao arrependimento. O que nos leva ao arrependimento não é a severidade, não é o dedo na cara dizendo tu está errado. É o abraço afetivo dizendo: ei, tá tudo bem. Eu estou aqui para assumir o teu lugar, assumir o teu erro. Sabe, quando alguém age com a gente, por exemplo, o próprio Daniel, vamos imaginar que ele riscou a parede da minha casa. E se eu chegar para ele, e ele sabe que ele fez errado, e ele se esconde, e quando eu chego e ele espera que eu castigue, é assim que ele espera, eu vou te castigar. Ele deve estar imaginando: papai vai me castigar. E se eu de fato o castigar naquele momento, lhe der 2 palmadas na bunda, pá, pá, amanhã ele vai estar com um lápis na mão e uma parede em branco e vai pensar: eu estou com vontade de riscar, eu sei que é errado, mas eu quero. Mas qual é a consequência do meu erro, de eu riscar? Ele vai lembrar: é 2 palmadas. Vale a pena? Ele vai mensurar: peraí, vale a pena eu riscar, realizar minha vontade agora, desfrutar desse prazer de riscar e depois tomar 2 palmadas? Acho que vale a pena. Vale a pena. Se riscar aqui foi 2 palmadas, talvez eu pintar uma parede, eu receba 3 ou 4. Mas se ao invés de eu castigá-lo, eu amá-lo, eu abraçá-lo, ou talvez eu mesmo for lá e pagar o preço pelo que ele fez, talvez ele vai se arrepender e vai dizer: peraí, existe uma forma diferente de ver a vida. Existe uma forma diferente de pensar. E aí ele se arrepende, ele muda a sua mente, ele muda a sua crença, ele muda a forma de pensar o mundo. Ele não vai pensar mais: poxa, se eu riscar eu recebo 2 palmadas. Não tem palmada. O que tem agora é ele pensar: existe uma maneira diferente de pensar. E é isso que está escrito. Sabe? Romanos capítulo 2, verso de número 3. Romanos capítulo 2, verso 3. A Bíblia diz assim: assim quando você, um simples homem comparado a Deus, assim quando você, um simples homem, julga aqueles que vivem deliberadamente no pecado, mas pratica as mesmas coisas que ele, você pensa que também escapará do juízo? Ou será que você despreza as riquezas da bondade e da tolerância e da paciência de Deus, não reconhecendo que a bondade de Deus é que o leva ao arrependimento? Veja, o que nos levou ao evangelho, o que nos levou ao arrependimento, não foi juízo de Deus sobre nós, foi a bondade e a misericórdia de Deus em nós, demonstrada em Cristo, levando Cristo para a cruz. Como Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 7, vai lá que alguém se arrisque a morrer por um justo, por uma pessoa boa. Talvez você tenha coragem de perder um dedo, um braço, uma perna, sei lá, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós merecíamos ir para a cruz, Deus foi para a cruz no nosso lugar. E quando nós vimos Deus na cruz, é que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Por que nós começamos assim e queremos terminar diferentes?
Porque começamos o evangelho por meio de arrependimento pela bondade e depois queremos tratar a severidade como se estivéssemos na lei e não na graça. Pastor, o senhor está dizendo que o pecado não traz consequência? Traz, irmão, o pecado já traz por si só a própria consequência. O pecado sempre vai gerar morte. Deixa eu te dizer uma coisa, alguém que peca, mesmo já tendo nascido de novo, ele está pecando, o pecado vai continuar gerando morte. Agora, quem vai matá-lo não é Deus, não, é o pecado. É o pecado que o mata. E o mata como? Primeiro, porque a sua consciência é contaminada. E quando a sua consciência é contaminada, ele vai começar a liberar na sua própria vida. No seu corpo, hormônios, substâncias nocivas que vão destruindo ou se autodestruindo. À sua volta, a sua família, de maneira social, você vai destruir todas as suas relações por causa do pecado. As suas finanças começam a entrar em colapso. Então tudo isso é autodestrutivo. O pecado destrói. Não precisa de Deus mais. Não precisa de Deus, não. Ah, mas ele pecou, ele merece morrer. Você também merecia. E Deus morreu por você. Eu também merecia, ele morreu por mim. Você acha mesmo que se Deus não usou da severidade para nos levar ao arrependimento, vai ser a nossa severidade que vai levar as pessoas ao arrependimento? Será que nós somos mais inteligentes do que Deus? Sabe, o pecado, ele traz tragédia em todos os aspectos da vida humana. E nós não estamos do lado da tragédia para ficar batendo palma para quem pecou, dizendo, agora se lasque, bom que você morra mesmo, porque você estava no pecado, né? Então, não. Nosso papel não é esse, gente. A gente está aqui para expressar quem Deus é. Aleluia. Então, a gente percebe que esse arrependimento, qual nós somos beneficiados por ele e nos colocou de volta no trilho do sucesso, na rota do sucesso, na condição de filhos. Tudo foi com base no arrependimento. Mas esse arrependimento nasce da bondade de Deus que deixou impune os pecados dos homens. Deus foi tolerante conosco ao ponto de, ao invés de nos matar, ele morrer por nós. Ele morreu por nós. E foi nesse ato de morte de cruz que nós nos arrependemos. Rapaz, eu era um pecador, eu merecia morrer, e Jesus morreu por mim. Eu me arrependo. E no me arrepender, eu nasço de novo. E no nascer de novo agora, com base nas novas crenças, que arrependimento é exatamente isso, é você assumir uma nova crença, é você mudar de mentalidade, isso é arrepender. Eu entendi a mensagem de Jesus, eu agora fui livre, eu sou filho. Essa nova crença, ela tem que gerar atos. Se crer que eu não era nada me fazia andar de qualquer jeito, porque essa era a ideia do mundo, já que eu não sou nada, então eu tenho que fazer tudo que um nada faz. Por outro lado, a crença no evangelho que me faz filho deve me fazer andar como filho. Então veja, não basta apenas você se arrepender, nascer de novo e tá tudo certo e andar como se você estivesse andando outrora. Não. O arrependimento verdadeiro deve gerar frutos de justiça. O que significa isso? É que o arrependimento é assumir uma nova crença. E assumir uma nova crença só é crença se você pratica. Se você não pratica, não é crença. Veja, nós estamos construindo essa identidade, tem 3 dias falando sobre isso. O que conduz o nosso comportamento, o que determina as nossas práticas todos os dias, é aquilo que nós acreditamos. O mundo faz o que ele faz porque ele acredita naquilo. Nós devemos, ao contrário do mundo, acreditar no que a palavra de Deus diz e manifestar essa crença. Se eu creio que eu sou filho de Deus, irmãos, então eu preciso andar como um filho de Deus. Sabe, outro dia eu fiz uma pergunta aqui, e você se lembra disso? Foi o seguinte: o que é que eu preciso fazer para
andar em santidade. Eu não sei se você se lembra. Quem se lembra aí me responde essa pergunta. O que é que eu preciso fazer para andar em santidade? Quem se lembra e quem responde para mim? A Gisele vai saber, o Gilson vai saber. Me diz aí, o que é que eu preciso fazer para eu andar em santidade? Quem pode me dizer isso, por favor? Quem pode me falar? Bom, o Gilson já respondeu. Tudo o que nós precisamos é crer que nós somos santos. É óbvio, irmãos. As pessoas dizem, não, para mim andar em santidade eu não posso vestir assim. Para mim andar em santidade eu não posso... Não. Irmão, para você andar em santidade, tudo que você precisa é acreditar que você é santo. Agora, se você acredita, o seu comportamento muda. Se você acredita que você é santo, então as suas ações demonstram a santidade. Se as suas ações não demonstram santidade, elas demonstram de alguma maneira quem você acredita que você é. Sabe? Demonstrar frutos de justiça é a crença, ou é o resultado da crença de que você hoje é justo. E o que te tornou justo? O arrependimento. Eu era pecador, me arrependi, e em Cristo fui feito justiça de Deus. É uma crença. Se eu creio nisso, então eu manifesto isso. A mensagem de Jesus é exatamente essa: arrependei-vos, mudem as vossas crenças, mudem as vossas formas de pensar e tenham uma nova oportunidade, uma vida completamente nova, uma vida completamente diferente, promissora e cheia de grandes novidades em Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amém? Então nós vamos ficar por aqui. Segunda-feira nós vamos continuar com esse tema, 11 horas da manhã e 23 horas. Você já sabe, não custa repetir, todos os dias tem live. De segunda a sexta-feira, 11 horas da manhã e 23 horas, você recebe uma dose certa da palavra de Deus para fortalecer você e te imunizar contra todos os males que se levantam desse mundo louco. Tá bom? Eu estarei sempre aqui para te abraçar e levar para você um conselho amigo, uma palavra de edificação e o carinho especial e principalmente o conhecimento da palavra de Deus. Estamos crescendo nesse conhecimento. Então, que a gente possa a cada dia mergulhar cada vez mais no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Um beijo no seu coração. Tenha um final de semana extraordinário. Tenha um final de semana incrível. Para você que está em Belo Horizonte, domingo de manhã, estarei na igreja ministrando a palavra de Deus, culto de ceia, e você está convidado a participar presencialmente. Então, vai ser uma grande bênção. Vou trazer uma mensagem poderosa, tanto pela manhã, às 10 horas, como à noite, às 19 horas. Então, você não fica sem mim dia nenhum, tá bom? Um beijo no seu coração, fique na paz, tenha uma noite agradabilíssima. Tchau, fique na paz.